Maceió e ao Brasil, né? Porque afinal de contas o trabalho da CPI da Braskem, ele gerou repercussão também nacional. Conosco, um dos integrantes aí da CPI, o senador alagoano Rodrigo Cunha, que acompanhou muito de perto os trabalhos da CPI, também veio a Alagoas e muito antes de existir CPI, o senador Rodrigo Cunha foi quem levou esse tema para Brasília e acabou descobrindo, inclusive, que além do problema no bairro do Pinheiro, as rachaduras avançavam para outros bairros também aqui da capital. Senador, tivemos a oportunidade de falar na Gazeta News, né, no Boletim Gazeta, sobre o relatório, mas agora pela vez primeira aqui para os teleouvintes do Jornal da Mix. Depois de 90 dias de trabalho, o senhor entende que o relatório conseguiu pontuar o que era necessário em relação aos trabalhos da própria CPI e as responsabilidades da Braskem? Muito bom dia. Bom dia, Marcos Rodrigues. Bom dia a todos que estão ouvindo o Jornal da Mix. Muito bom começar o dia dessa maneira, conversando com o maceiense, com o alagoano, sobre um assunto que, de fato, interfere na vida de todos os alagoanos. Hoje é um dia importante. Nesta terça-feira, agora, a partir das 9 horas, será votado o relatório que foi apresentado na semana passada com a conclusão da CPI. A CPI da Braskem teve agora quase 100 dias já de trabalho. Então, Marcos, te respondendo, eu vou aqui buscar um ponto determinante. Assim como foi, e você bem mencionou, um trabalho feito em 2019, quando eu estive a presidente da Comissão de Fiscalização do Senado, em que ficou demonstrado que o problema que acontecia de fundamento dos bairros não era apenas no Pinheiro, mas sim também no Bebedouro, Bom Parto, e toda a região ali estava sob risco. Hoje nós vamos voltar a um relatório que também vai ser determinante, porque será a primeira vez que haverá de fato um indiciamento, ou seja, foi coletado provas, foi ouvido depoimentos, foi analisado os documentos e chegou à conclusão de que há sim um crime e esse crime tem que ter um culpado. Não adianta a Braskem chegar, e foi na CPI que ela fez isso pela primeira vez, assumir, dizer que tem responsabilidade, mas ela também tem que assumir as consequências dessa responsabilidade. Então esse relatório ele traz um indiciamento de 11 pessoas, sendo 8 delas ex-diretores e diretores da Braskem, desde o ano de 1979. Então aqueles que foram responsáveis pelo que ocasionou a retirada de 60 mil pessoas dos seus lares, o prejuízo de 5 bairros afetados, essas pessoas que estavam ali, elas poderiam ter evitado. Então tem um responsável técnico, tem um responsável pelo dever de segurança e de acompanhar as normas que permitem a exploração mineral, e isso não foi observado. Então, há uma consequência disso e tem que ter uma responsabilidade. Então, são crimes ambientais, são crimes que têm consequências, e além dessas 8 pessoas da Braskem, também mais 2 outras empresas. E aí, 3 pessoas dessas 2 outras empresas, que são empresas que prestaram consultoria para a Braskem, e que no trabalho da CPI ficou configurado que, de fato, esses relatórios apresentados para a própria Braskem, relatórios que ela contratou, foram relatórios que não traduziram a verdade, foram relatórios que colocavam a culpa pelo afundamento dos bairros na natureza, dizendo que era um fenômeno natural, outros que colocaram a culpa na má conservação e má construção das casas e dos prédios, que também foram artifícios para tentar ganhar tempo. Assim foi a conclusão final da CPI, e tem que ter uma consequência. Então nós estamos virando essa página, entregando aí um material robusto, tendo em vista que foram feitos depoimentos com especialistas, com moradores, com os técnicos, com os responsáveis pelas agências reguladoras, pelo Instituto do Meio Ambiente e pela própria Braskem. Então, é um passo importante. Há desdobramentos, né, que já serão motivo de um reforço gigante para que seja feito justiça para as pessoas que já saíram das suas casas, mas que também venha trazer esperança para as pessoas que moram nas bordas e na área que teve um impacto socioeconômico.
Pois é, quando o senador fala quem mora nas bordas, está se referindo aos moradores dos Flechais, que pela primeira vez foram lembrados, né, incluídos nesse texto, não só apenas com os dados técnicos, que normalmente estavam sendo ali levados em conta pelo Serviço Geológico, mas também pelas condições sociais, já que vivem também um ilhamento social. Senador, eu não sei se a minha análise foi correta, mas eu consegui perceber que o relatório, ao invés de o que alguns queriam, ele não foi politizado. Pelo contrário, ele avançou para um aprofundamento técnico muito grande, porque vocês acabaram trazendo à luz dos fatos que essas ações que a Braskem fazia em Alagoas é muito em função de uma legislação caduca, não cumprida e pela falta de estrutura do setor de mineração no Brasil. E que a partir de agora, o próprio relatório da CPI pode apontar aí numa verticalização de ações para tentar evitar que casos como o de Maceió voltem a ocorrer no Brasil. Essa é a sua impressão também, senador? Marcos, essa é a realidade. É imaginável que alguém pudesse usar do sofrimento das pessoas para ter algum ganho político em cima disso, né? Então, as pessoas que já saíram da sua casa, das suas casas continuam sofrendo, aquelas que estão nas regiões próximas continuam sofrendo. Não foi um problema que passou. Infelizmente, tinha sim pessoas querendo utilizar de factoides políticos para criar confusões, para criar narrativas, e nenhuma delas seria voltada para o benefício do povo. Então, nós tivemos um trabalho sério feito pelo senador de Sergipe, Rogério Carvalho, e um direcionamento também do presidente da CPI, que não permitiu essa situação. E eu acredito também que minha presença, tenho certeza absoluta, inibiu. Então, nós tivemos uma grande batalha no início, porque tentou sim, aí o senador Renan Calheiros buscou a relatoria dessa CPI com esse objetivo de utilizar unicamente com cunho político. Então isso ficou muito claro desde o início, tanto é que o fato dele não conseguir ser o relator, ele deu as costas para os moradores das áreas afetadas. Ele não está nem aí, ele abandonou a CPI, ele se acovardou. Por quê? Porque não ia ter mais um instrumento para utilizar de maneira política e atingir algum adversário político no Estado. Então, isso é um pensamento pequeno, é algo que realmente deixa triste como alagoano ver alguém que poderia estar colaborando por ter também, por ser alagoano e por ter ali um instrumento à sua disposição, mas aí preferiu, já que não ia ter nenhum direcionamento político, pular fora. Então, finalizou, também não quero estender muito esse assunto aqui, porque senão a gente vai entrar em outro viés, mas é triste, porque é um momento de unir forças, é um momento de ter senadores de outros estados indo a Alagoas, analisando. Primeiro demoraram para compreender o que estava acontecendo, entender o que as pessoas passavam. Alguns achavam que era o problema da mina 18 que tinha acontecido agora, em dezembro de 2023, mas não é. Alguns assustados, pensando que as pessoas, a grande. Para você que está acompanhando aqui o Jornal da Mix, são 7h39. Conversávamos aí com o senador Rodrigo Cunha. Voltou agora o sinal, direto de Brasília. Ele que foi um dos membros da CPI da Braskem, que fez toda a apuração sobre a diáspora, né, dos moradores aqui dos bairros afetados e todos os prejuízos provocados pela mineradora. O sinal volta, o senhor me ouve com tranquilidade, faça aí o polegar, se está me ouvindo com clareza, aí sim, está ouvindo. Então, para finalizar, como eu já estou sendo alertado aqui em relação ao tempo, o que é que acontece hoje com a votação do relatório? Podemos ter surpresa ou a tendência de aprovação na íntegra? E o que acontece pós aprovação do relatório? Qual é a sua expectativa como membro da CPI? Bem, Marcos, a expectativa de fato é que o relatório apresentado ele seja aprovado por unanimidade. Se não fosse assim, alguém teria que apresentar um voto paralelo para ser votado, ou seja, ia escolher se seria o que foi apresentado pelo relator ou de algum outro membro que apresentasse algum outro relatório, que eu acredito que não será o fato. Então, sendo assim, a gente destaca esse ponto do indiciamento, né, um indiciamento pela primeira vez de 11 pessoas, de diretores e ex-diretores da Braskem e das empresas que foram contratados e apresentaram relatórios considerados falsos, enganosos, como uma forma de substanciar a defesa da própria Braskem.
Nós estamos incluindo uma grande mudança no mapa de risco, o mapa de risco que sempre foi mencionado e medido através dos equipamentos que aferem o deslizamento e afundamento do solo, vai passar agora o mapa de risco a englobar também os aspectos socioeconômicos, ou seja, as áreas que tiveram ilhamento, isolamento, o prejuízo das áreas das bordas, dos empresários, toda aquela região também vai ser considerado mapa de risco. Então, esse foi um fator importante. Um outro é o instrumento que vai permitir com que as pessoas que fizeram acordo em 2019, 2020, 2021, pessoas que foram obrigadas a saírem das suas casas, a vender sua casa, como foi colocado, né, e elas não queriam vender sua casa, que nesses acordos eles sejam sim revistos, sejam majorados, que seja individualizado, não por família. Só para dar um exemplo, uma casa que morava um casal ou que moravam 6 pessoas, o valor da indenização foi o mesmo. E isso não é admissível. Então a gente tem um instrumento agora para forçar uma repactuação desse acordo, inclusive com o apoio do Ministério Público, tenho certeza, trazendo esses elementos da confissão da culpa pela Braskem, da identificação aqui dos crimes cometidos e do momento que hoje é diferente do que era passado, demonstrando aqui a falta de transparência da Braskem, mostrando aqui que ela não parou quando poderia ter parado a exploração, assumiu o risco, e aí tem que ter uma consequência diferente daquela de 2019, que ninguém sabia o que estava acontecendo e que as pessoas foram obrigadas a assinarem um documento fazendo um acordo da qual ela não tinha outra opção. Além disso, a propriedade, que também é um dos assuntos mais mencionados aqui, a propriedade das casas das pessoas, que ela não fique com aquela empresa que causou prejuízo, porque seria ela se beneficiar do próprio crime. Então a Braskem não pode ficar com os imóveis das pessoas. Então, apesar de, nesse momento agora, até a estabilização, ela ter a posse, o dever de cuidado, o dever de segurança daquela região, passado esse momento, estabilizando o solo, deverá a propriedade voltar e passar para o município. Então, são os principais pontos delineados e tenho certeza que hoje teremos essa aprovação. Perfeito. Senador Rodrigo Cunha, obrigado pela sua participação direto de Brasília aqui no Jornal da Mix. A gente vai acompanhar ao vivo, claro, toda essa cobertura, né? Aí a transmissão que será feita. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Estarei aqui também, como sempre, acompanhando o Jornal da Mix. Fica com Deus. Um bom dia a todos. 7h43. Tá então a participação do senador Rodrigo Cunha, direto de Brasília. Fiquem ligados, daqui a pouco, né, no Boletim Gazeta. A gente vai estar monitorando também a nossa produtora Ana Cláudia Almeida.